Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de livro e hoje eu tenho nas minhas mãos um ótimo livro. Eu vou fazer um elogio que quem é da tag vai me entender. Esse livro, para mim, ele é páreo com A Terceira Vida de Grant Copeland, que virou quase um clássico da tag. É realmente um livro muito bom e eu vou contar para vocês o porquê. Esse livro conta a história de um personagem chamado Pereira. E o Pereira, ele sempre foi um jornalista. Em sua juventude, ele trabalhou em um grande jornal, numa coluna policial. E hoje ele trabalha num jornal chamado Lisboa, que é um jornal local bem menor do que ele trabalhou em sua juventude. Ele é responsável pela coluna cultural daquele jornal. O Pereira, desde o começo da história, ele mostra aos leitores que ele sente vários incômodos. Incômodos esses que ele não sabe pontuar quais são, mas ele sabe que sente. Para mim, resumindo, essa é a história de um homem em busca de aceitar quem ele é. O Pereira, durante a história, ele é muito incongruente com o que ele fala e com o que ele faz. Porque o Pereira, quando ele fala sobre ele mesmo, ele sempre traz uma ideia muito individualista, uma ideia muito egoísta, muito não empática em relação ao outro, mas as suas ações dizem o contrário. O Pereira é muito fofo, ele ajuda muito o próximo, ele se importa, ele é afetuoso. Então, por que dessa incongruência? Para mim, essa incongruência se dá porque o Pereira ele se prende muito numa crença que ele tem sobre ele mesmo, que ele é essa pessoa egoísta, quando na verdade ele já não é o mais. Já não é o mais? Não, está errado. Ele já não é mais. E ele vai tomando posse dessa verdade ao longo da história. Ele vai percebendo que ele já não é mais o Pereira que ele acreditava que ele era. E é muito engraçado como que, quando ele vai pensando nas coisas que ele poderia fazer, ele já fazia. Que basicamente era ajudar o próximo, inclusive pessoas da resistência ao governo ditatorial, que era algo que ele sempre frisou muito, que não estava nem aí. E para quem não estava nem aí, ele ajudou muito, né, no fim das contas, a resistência como um todo. Tem uma frase do Fernando Pessoa, eu acredito que seja dele, e eu também nem sei recitar a frase, mas eu tenho certeza que vocês vão saber qual é, só pela minha estimativa aqui do que seja a frase, que é: aquilo de ser exatamente o que nós somos ainda vai nos levar muito além. É algo assim. Eu sei que essa frase ficava vindo na minha cabeça durante toda a história, porque o Pereira, a partir do momento que ele aceitou quem ele era e abriu mão do passado dele, ele se tornou alguém incrível. Na verdade, ele já era, mas ele começou a ser quem de fato ele era. Ele parou de combater a si mesmo. E quantas vezes a gente, eu, você que está assistindo esse vídeo, a gente não faz isso? A gente tem uma crença sobre quem a gente é que já não é mais fidedigna, que era uma coisa do passado, de 2, 3 anos atrás, que seja de ontem. Tem um filme que... O filme é horroroso, mas ele tem uma frase que eu gostei muito, que uma menina, ela bulinava a outra e tudo mais, e no outro dia ela decidiu que ela não ia mais bulinar a menina. E aí as amigas questionaram ela, falaram: ué, mas ontem mesmo você estava bulinando ela e hoje você não está mais? E ela responde: 24 horas é tempo demais. Então, sempre é tempo de mudar. Nós estamos em constante transformação e a gente precisa aceitar isso. Não há nada de errado em mudar de gosto, não há nada de errado em você mudar algum hábito comportamental. É óbvio que a gente tende a ter uma base comportamental ao longo da vida, mas existe toda uma zona cinzenta que é fluida. E você precisa aceitar essa fluidez para você desenvolver como pessoa e não ficar com esses constantes incômodos que o Pereira sentia, que nada mais era que o incômodo do confronto dele com ele mesmo, do Pereira do passado com o Pereira do presente. O livro deixa bem claro essas questões de quão preso ele era ao passado, não só em relação à autopercepção, mas em relação a comportamentos também, como, por exemplo, sempre beber o famoso suco de limão, como, por exemplo, conversar com a esposa, o porta-retrato da esposa que já havia falecido, como, por exemplo, comer os ovos com ervas aromáticas no mesmo café ao decorrer de vários anos. E você percebe que quando ele vai começando a aceitar quem ele é, esses comportamentos eles começam a ir mudando aos poucos.
Isso é prova de que ele está se tornando uma pessoa diferente. E o final do livro é incrível. E, obviamente, eu não vou contar para não dar spoiler. Pessoal, se você gostou desse vídeo, você já sabe. Ele tá bem curtinho, mas ficou bem filosófico. Ficou até meio pseudo-intelectual, assim, né? Eu gostei dessa pegada. Eu gostei porque eu sou psicólogo, né? E esse livro, pra mim, ele conversa muito com a psicologia. Aí eu tive mais propriedade para falar. Se você tá vendo esse canal pela primeira vez, considere se inscrever. Toda semana eu tô trazendo vídeo aqui pro canal. Se você já conhece, o meu muito obrigado por estar aqui inscrito e estar dando esse apoio, esse carinho que vocês sempre me dão, assim como essa moto sempre passa nos meus vídeos. Cara, eu sempre rio falando isso, mas na verdade eu fico com muita raiva. Eu fico com muita raiva porque são 10 horas da noite, não é horário de moto tá passando, não. É hora de a gente estar em casa, é hora de estar descansando, de fazer um vídeo pro YouTube. Essa é a hora, não é hora de estar zanzando. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre não andar de moto às 10 horas da noite enquanto alguém faz vídeo, deixa aqui nos comentários. Pessoal, só mais um recadinho, eu tenho um cupom da TAG de desconto de 30% para qualquer plano que você queira para o primeiro mês. Então, se você quer um preço mais baratinho para o melhor clube de assinatura do Brasil, você só usa meu código que vai dar tudo certo. Eu queria fazer um adendo, eu já falei que era a última coisa umas 3 vezes, mas na verdade só agora que é a última coisa. O livro ele traz uma questão política que eu não entrei eu não me aprofundei aqui, porque de fato o que mais me chamou a atenção foi o desenvolvimento do personagem por ser quem ele é ao decorrer da história. E existia sim um plano político por trás disso tudo, mas que na minha opinião não foi o ponto central do livro e também não acho que foi interpretação minha. Eu realmente acho que o livro não quis que isso fosse o plano central, que fosse o Pereira em relação ao seu desenvolvimento de se aceitar e de perceber que esse novo eu tinha uma série de novos comportamentos que ele podia, né, usufruir como essa nova pessoa que ele se tornou. Então, finaliza o vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê o mais breve possível, que é semana que vem. Se der sorte, eu acho que talvez até tenha antes, porque vai ter um unboxing da TAG Inéditos. Então, fiquem na guarda. Tchau!